dia, meus irmãos, paz de Cristo. Bíblica Dominical. Vamos sentar aqui no microfone. Estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, de uma forma um pouco diferente, né? Numa pegada diferente com os adolescentes. Temos aqui adolescentes mais novos, adolescentes um pouco mais velhos, mas estamos aqui juntos aqui para falar um pouco sobre o tempo nesta manhã, a administração do nosso tempo com Deus, como administrar o nosso tempo com o Senhor. E nessa Escola Bíblica Dominical de hoje eu quero convidar os pais, quero convidar os prés, os adolescentes, para estar conosco, participando conosco neste domingo e conversa conosco. Vamos falar um pouco sobre redes sociais também. O importante é a gente aqui juntos direcionar os nossos adolescentes, os nossos jovens a uma comunhão com Deus, a administrar e trabalhar o seu tempo. E como conseguir um tempo para Deus? Temos que voltar o nosso tempo ao Senhor. E essa vai ser o nosso tema da nossa EBD de hoje. Vamos fazer uma oração? Presbítero Luciano nos leva nessa oração. Oremos. Amado Deus e eterno Pai que está no céu, nós te louvamos e bendizemos mais uma vez, Pai querido, pelo dia que nos concede, pela oportunidade de estarmos reunidos, Pai amado, para aprender mais de Ti. Que possamos ter o Teu Espírito nos inspirando, abrindo nossos corações e assim, Pai amado, aprendermos mais e mais de Ti, pois somos dependentes das Suas instruções. Fica conosco, Pai amado, abençoe aqueles que estarão ouvindo neste momento, assistindo, Pai querido, neste momento, e aqueles que irão assistir depois, numa outra oportunidade, mas que essa live que faremos agora, Senhor, esse estudo que faremos agora, venha abençoar vidas, Pai querido, edificar vidas para a honra e glória do Teu nome. Fica conosco, eu te peço nesta manhã e te agradeço. Amém. Amém. Está conosco também nosso presbítero Cristo também. Vai estar conosco aqui participando. Cristo, fala alguma coisa? Eu saúdo os irmãos capazes de Jesus Cristo e a todos que estão em casa. E como o assunto é tempo, nós vamos talvez contribuir um pouco com o seu tempo que você vai dar, não para nós, mas para o Senhor. Então, nesse momento é muito importante, nesse momento que os irmãos tomaram posse desse objetivo, falar sobre o tempo. Então, eu achei muito importante assim, eu creio que eu sou um privilegiado, né? Porque esse tema é um tema muito profundo, muito bom, a qual nós paramos para pensar sobre o tempo, nosso tempo de Deus, tempo nosso, tempo seu. Então eu louvo a Deus por esse momento, né, pela oportunidade, não só eu, mas todos nós, que tenhamos assim bons ensinamentos, com certeza vamos sair daqui, né, com o coração alegre, cheio de conhecimento, de algo muito importante para a nossa vida, que é o nosso tempo. Eu agradeço a oportunidade, não, Jesus. Amém. Fábio está aqui vai fazer a defesa aqui, talvez, dos adolescentes, né, de alguns jovens, porque um dos principais pontos que vamos falar aqui também sobre o tempo é justamente sobre, Luciano, é justamente sobre as redes sociais. Eu acho que é um dos maiores vilões nesse momento na vida dos jovens, adolescentes, dos prés também. Eu acho que nos dias atuais, nos dias de hoje, um dos maiores vilões é as redes sociais. A gente vai saber, tem um lado positivo, né, claro, e tem um lado negativo. Então vamos trabalhar nesses dois sentidos, no lado positivo e no lado negativo, mas que se torna um vilão a partir do momento que os adolescentes e os jovens, enfim, os adultos também, claro, eles começam a dedicar mais o seu tempo para um determinado algo e termina se esquecendo do mais importante, que é ter um tempo com Deus, um tempo com a pessoa do Espírito Santo. E como bem sabemos, o Senhor
ele sente saudades, né? Fábio, vai deixar alguma falar? Não precisa te falar muito mesmo. Então vamos fazer o seguinte, gente. Vamos fazer um louvor, uma adoração, um momento de adoração. Nos bastidores está nosso presbítero Sandro aí nos ajudando. Momento de oração ao Senhor. E como o tema proposto hoje foi sobre o tempo, sobre administrar o nosso tempo, né? Voltarmos o nosso tempo para o Senhor. E logo de início aqui eu coloquei assim: temos que nos voltar para Deus. É necessário nos voltarmos para o Senhor Jesus. Mas Marlon, você fala sobre se voltar, né? Geralmente quando fala sobre se voltar, pensa logo em se converter, aceitar Jesus. Mas sim, todos os dias devemos sim confessar o Senhor, aceitar Ele. Todos os dias devemos dar o nosso tempo para o Senhor. E falar de tempo, Deus, o próprio Deus, Ele nos dá 24 horas de tempo, né? Para todos nós. Deus, Ele está fora do tempo. Deus, Ele é atemporal. Mas Deus nos dá um dom, que é o tempo. Vamos dizer que o tempo é um dom que Deus, Ele nos dá para que nós possamos administrar esse tempo, esse dom. Como tudo que Deus nos dá, Ele também nos dá o tempo de 24 horas. E o tempo de 24 horas é para todos, né? Todos nós recebemos a mesma quantidade de tempo, né? Todos nós temos 24 horas. E assim que nós nos levantamos, nos acordamos,
aí começamos a administrar o nosso tempo. O que fazer com ele? Como trabalhar o nosso tempo? Então, essa é o nosso desafio hoje, é falar um pouquinho sobre isso. Como administrar o nosso tempo, Luciano. Antes de dar continuidade, eu achava interessante fazer dar uma informação aqui para todos que estão nos ouvindo, né, e vendo, sobre a ausência do pastor e a ausência do Fábio, né? O pastor teve um compromisso e dificilmente ele se ausenta, né, da EBD, ele está sempre presente aqui conosco, o Fábio também, mas creio que onde ele estiver, ele estará nos abençoando com seus comentários, se assim for possível. O Fábio eu já vi que está online aqui, dizendo que hoje ele só está desfrutando. Fábio, não deixe de comentar, tá bom? Vou fazer o pedido que você sempre faz, comente e contribua. Vi aqui o Max, o Paulo, enfim. Vamos crescendo aí, tá bom? Em relação ao tempo, Marlon, o interessante é que as pessoas falam assim, parece que o dia tem menos horas, hoje. Na verdade, não é o dia que tem menos horas. Hoje, com o acesso à informação, com as coisas que acontecem hoje, é tudo muito mais dinâmico. Como tudo é muito mais dinâmico, parece que o dia ele diminuiu, mas não, ele não diminuiu. É o mesmo de quando começou o mundo. A diferença é que a gente faz muito mais coisas, a gente tem, e a necessidade de uma organização é importante. A necessidade de colocarmos uma prioridade nas coisas que temos que fazer é importante demais. E o problema é que nós conseguimos tempo para tudo e só deixamos o que sobrar para Deus, né? Deus não faz parte, muitas vezes, da nossa agenda do dia. Temos que colocar Deus na nossa agenda, ou seja, o momento de falarmos com Ele, o momento de termos nossa devocional, precisa fazer parte da nossa agenda. Assim como faz da agenda o almoço, assim como faz parte da agenda o responder o e-mail que quem trabalha, o ir trabalhar, o voltar para casa. Ou seja, falar com Deus, se voltar para Deus, precisa estar na nossa agenda. Senão a gente acaba deixando para os 2 minutos, se muito, antes de dormir. Isso é importante. Importante, bem lembrado, né, até peço desculpa aos irmãos, de não falar, né, sobre o nosso pastor. O nosso pastor, semana passada, ele falou: Marlon, próximo domingo, a EBD está com os adolescentes, está com vocês, e eu agradeço ao pastor por esse momento, porque a gente aqui, através da nossa EBD, tem alcançado, né, muitas vidas, né, e a EBD passada, fazer menção aqui do Maxi e do Fábio, né, do Paulo também. Eu assisti a EBD passada e eu consegui assistir aquele artigo que o Max falou, e eu trouxe um pedação, um finzinho aqui nos bolsos que eu preparei aqui, só sobre alguma coisa que o Max tinha falado sobre as 8 razões que a igreja necessita pela liturgia antiga. E aí vai ter a ver um pouco com a gente, sobre essa liturgia da igreja antiga. E quando o Max falou isso aqui, eu logo procurei lá esse artigo, eu achei esse artigo muito interessante, porque realmente o que a igreja hoje necessita, os novos, né, a nova igreja, os novos, quem são a nova igreja? A nova igreja são os adolescentes, são os prés que vão se tornar adolescentes, são os adolescentes que vão se tornar jovens, os jovens que vão se tornar adultos. E a minha pegada é muito adolescente, até porque, irmãos, eu sou o Marlon, tá? Conselheiro distrital de adolescentes, Vila Maria Helena. E eu sou assim, tá, gente? Eu saio aqui correndo, falando, e eu vão ter sempre alguém para me ajudar aqui, para ser também um mediador aqui comigo. E a ideia do tempo é essa. Em um texto, eu acho que falar de tempo e não falar em Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas, eu acho que não conseguimos abrir a nossa Bíblia e falar em tempo sem citar Eclesiastes sobre um tempo determinado. E o que o Luciano falou é muito importante, que tudo é a nossa organização, né? E aí a gente tem o vício sempre de deixar tudo para a última hora e tentar fazer com que tudo aconteça na última hora. Mas
o próprio Deus, né, o próprio Cristo, ele nos ensina a administrar e trabalhar dentro desse tempo que Deus ele determinou para a gente. Né? Como o Luciano falou, não é essas 24 horas, não é que o tempo diminuiu, mas sim que nós começamos agora a agregar tantas coisas à nossa vida, né? Uma correria desenfreada, que terminamos esquecendo de dar o devido tempo para o Senhor. E como eu falei no início aqui, eu acredito que tudo é uma questão de vício, né? De fazer, de praticar. Eu tive um instrutor que já está feito, ele falou para mim para criarmos os mini hábitos. Foi até um técnico de segurança e ele falou sobre isso, criar mini hábitos, porque muitas vezes o tempo nos rouba momentos valiosos da nossa vida. E aí a gente tem essa questão aí de agora criar uma estrutura para os prés, para os adolescentes, para as crianças, deles deixarem e criarem um tempo determinado para eles terem um contato e uma intimidade com Deus, um contato com o Espírito Santo, um contato com Cristo. Eles necessitam de aprender a deixar esse tempo para Deus. Né? Quem quiser falar? Então vamos seguindo, gente. Por favor, Fábio, interage com a gente aí. Max também, pastor, mães, pais, está aberto para vocês comentar, certo? E eu coloquei aqui assim, gente, Efésios, no capítulo 5, e o versículo 15 e 16, fala assim: olhem por onde andam. Eu achei esse versículo muito atual para a gente falar sobre isso hoje. Efésios 5, 15 e 16. Olhem por onde andam, usem a cabeça, não andem como loucos, aproveitem o máximo a oportunidade e cuidem bem do seu tempo, pois os dias são maus. A gente pode trabalhar em cima desse versículo aqui, eu acho que toda a EBD, porque o escritor de Efésios ele fala assim: olhem, na tradução, né, de hoje, né, olhem por onde andam, usem a cabeça, não andem como loucos, aproveitem o máximo cada oportunidade. Cuidem bem do seu tempo, pois os dias são maus. E como é atual esse versículo aqui, Luciano? Como é atual esse versículo? Quando a gente fala assim, olha, não andem como os loucos, não andem aí nécios e outras traduções, né? Não andem aí desapercebidos, né? Mas cuida bem do teu tempo. E se você olhar o 17, fala: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Ou seja, o grande dilema, a grande situação é fazer a vontade do Senhor. Fazendo a vontade do Senhor, ficando no centro da vontade do Senhor, certamente nós conseguiremos remir melhor o tempo. Né? Porque às vezes nós oramos até o Pai Nosso, seja feita a sua vontade, mas... Oi? Acho que você leu meu esboço aqui sobre remir o tempo. Porque na hora de... Oramos isso, mas precisamos viver isso, né? Isso aí. Precisamos viver isso daí, porque foi um modelo de oração deixado por Cristo, mas é muito atual. Precisamos cumprir isso, porque o tempo bem administrado dá para fazer tudo. Sim. Dá para fazer tudo. Há um tempo atrás, as igrejas mais tradicionais, né, não digo mais tradicionais, mas as igrejas, há um tempo atrás, dizia que até a televisão era proibido. Eu não peguei essa época, mas as Assembleias de Deus, né, tinha muito isso, que era proibido ver televisão. Quando você vê, o problema de ver televisão, não é que a televisão é um problema, é que você se prende muito na frente da televisão, e esse tempo você poderia estar gastando com outra coisa. Né? E você, hoje em dia, gasta tempo através disso. E outros exemplos nós podemos dar aqui no decorrer da nossa live. O importante é isso aí. Não é a questão em si da televisão. Né? Imagina aqueles irmãos, né, de repente 20, 25 anos atrás, se aqueles irmãos soubessem, né, de como estaria hoje,
ia ver que a televisão seria dos mínimos, né, dos problemas que hoje teriam. Então, em si, num lado positivo e negativo, não é em si o aparelho, não é a questão das redes sociais, da mídia, é assim, como nós vamos administrar e como nós vamos ensinar aos nossos filhos a administrar esse tempo que ele tem que ter com o Senhor e o tempo devido que ele deve dar, né? Sim, para as redes sociais é necessário, sim, porque não existe só coisas ruins dentro das redes sociais, coisas boas. Podemos aprender, podemos estudar, né? Podemos ter aula, como esse momento de pandemia nos ensinou muita coisa, não é verdade? Com as redes sociais, a internet foi uma ferramenta essencial, primordial, para que a igreja pudesse alcançar as famílias que ficaram em quarentena dentro de suas casas. Teve um artigo do nosso jornal, né, o Egeliano, que eu citei falando assim, que entraria para a história, não o nosso culto que fizemos aqui, Imparáveis, não, mas o que entraria para a história é essa nova forma de como fazer culto, usando as redes sociais. Esse é o lado positivo da rede social, entende? Estamos usando ela para o bem. Aprendemos a trabalhar e a usar essa ferramenta para proclamar, né, avançar o Evangelho de Cristo. E aí que é o interessante, conseguimos alcançar lares, adolescentes, através dessa live e outras lives que aconteceu dentro do nosso distrito. Falar alguma coisa, Luciano? Quer falar, Cris? Fábio, acho que tudo, o problema é o ser humano assumir a sua responsabilidade. É muito comum ao ser humano jogar a responsabilidade em outro. A gente viu isso com o caso de Adão e Eva, que Eva falou que foi a serpente, Adão falou que foi a mulher e por aí foi, né? Então, assim, nunca o ser humano assume a sua responsabilidade. As redes sociais, elas estão aí e prestam um favor muito positivo, desde que você saiba usar. Usá-la erradamente, sou eu que decido. Eu que decido, ninguém mais. Eu tenho... O Max, na semana passada, passou um artigo para a gente, pela internet. Coisa positiva. Você tem aulas na internet, você tem palestras na internet, você tem pregações na internet, você tem estudos na internet, você tem dicas de um monte de coisa positiva na internet. Mas o homem parece que ele tem uma capacidade de pegar as coisas boas, muitas vezes coisas que Deus fez, e dar para o inimigo, como se agora aquilo ali não fosse mais de Deus. Exemplo, a praia. A praia, quando há um tempo atrás falava isso, que a praia era do diabo, porque afinal de contas as pessoas ficavam ali sem roupa, né? E o crente não podia ir à praia. Será que a praia é do diabo? Não é. O importante é quem usa saber usá-la. A internet é a mesma coisa, tá? Não é proibir a internet, eu acho que não é o caminho, tá? Proibir as redes sociais não é o caminho. Nós vamos ter filhos totalmente deslocados se nós fizermos isso. Sim, claro. Agora, ensinar a usá-los, sim. Tirar bons proveitos disso, sim. Eu tenho uma filha pré-adolescente já, né, a Esther, e eu falo sempre com ela o seguinte: olha, Esther, eu não sei isso, pai. Tá bom, na minha época, eu tinha que ir num livro, Atlas, para poder saber quais as capitais, onde é que estava, né, aquele Atlas, aquele mundo grandão, né, que você pegava e ia rodando para ver onde é que eram os países, os estados. As enciclopédias eram enormes, enciclopédias, né? Você tinha que ir para a Câmara Municipal para poder fazer uma pesquisa, não era? Você tinha que datilografar, enfim. Você tinha um trabalho danado para poder se educar. Hoje em dia está na mão. E eu não aceito que a minha filha fale para mim que eu não sei. Eu falo, tá bom, você já pesquisou? Você tem o seu livro e você tem a internet. Você pode pesquisar nos dois. Um ponto importante, né?
A internet, as pesquisas na internet, precisa você ter uma estrutura antes, porque ela traz muitas informações que são deturpadas, não resta dúvida. Está ali, as pessoas colocam o que querem, mas você tem que ter uma estrutura. Mas tem coisas boas, desde que você saiba o que você está procurando, desde que você tenha contextos, desde que você não viva só da internet. Se você viver só da internet, realmente você vai ter dificuldade, porque tem muita coisa ruim, mas as coisas ruins estão lá para quem quiser pegar, ninguém é obrigado. Esse é o que eu penso, entende? Na sequência a gente vai dar voz aqui ao pessoal de casa, que o Max tá? Já vai dando uma olhada aí, Luciano, quem está conversando conosco aí, mas deixa eu levar isso aqui, gente. Eu achei importante aquilo que o Luciano falou um pouco no início, que o ser humano, ele tem essa é uma mania, na verdade, né? Ele sempre está colocando a culpa em outro e não assumindo a sua própria culpa. Cristo? Aqui no Efésios, capítulo 5, versículo 15, diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábio. Eu acho que o que o Luciano estava falando aqui é usar a sabedoria, né? Inclusive até para dar uma palavra a um filho. Isso é muito importante. Quando ele citou na filhinha dele, eu destaco ela é uma garota muito inteligente, sábia, educada. E então esse versículo encaixa. Vede prudentemente como andais, não como necio, mas como sábio, como sábios. Então eu acho que a sabedoria para administrar o nosso tempo, até numa brincadeira, num tempo que a gente determinou para descansar, gozar o nosso tempo. Deus nos deu sabedoria, né? Deus nos deu sabedoria para tudo isso, administrar nosso tempo. O nosso tempo é muito importante, nosso tempo é agora, né? Então o nosso tempo é agora, porque o dia de amanhã, a Bíblia diz que não pertence a gente. Então, eu acho que assim, até mesmo para, assim, como o Luciano falou, até para dar uma palavra a uma pessoa, a um filho, ou uma pessoa que precisa de uma palavra, o tempo é agora, é agora, porque daqui a pouco alguém pode chegar maliciosamente, usar o momento daquele tempozinho para envolver a mente, até numa criança, né? Então, o nosso tempo, nós estamos falando hoje, é agora, né? Para tudo, né? Até como o Luciano falou, então eu gostei da palavra do Luciano. É isso aí. Gostei, Cristo, você falou. O tempo de falar justamente com a criança, né? Às vezes a gente vai deixando aquele momento passar, e aí vem outros, encaixa e perde você perdeu aquele momento precioso ali. Deixa eu dar a mensagem aqui da voz do pessoal aqui. Sim. Max Pierre está falando que está com saudade do senhor, Cristo. Olha aí. Você lembra dele? Max Pierre. O Fábio Fernandes, nosso diácono Fábio, fala assim, ó: todos sabem quanto tempo é valioso, não é verdade? Mas mesmo assim, muitos vivem suas vidas desperdiçando o seu precioso tempo em coisas vãs. Lembro que quando era criança existia até um biscoito recheado que levava o nome de passatempo. Sempre que nos encontramos ociosos, buscamos uma coisa para passar o tempo. Nos trens, os vendedores ambulantes vendem suas guloseimas e acrescentam o passatempo da sua viagem. O Max Souza, que esteve aqui conosco, falou assim, ó: Agostinho de Hipona tinha um conceito chamado Ordo Amores. Deve ser assim, ordem dos amores, que significa que devemos ordenar nossos amores, estabelecer prioridades e valores a cada área de nossa existência,
de modo que possamos dedicar o devido tempo e atenção àquilo que é mais importante. Aí o Fábio concorda com o que eu disse aqui, e o Max concorda, o Max fala de novo com o Fábio. Isso aí, Fábio. O sábado é um conceito bíblico, acho que é o sábio, né? É um conceito bíblico muito importante. Não, o sábado mesmo. O descanso é algo extremamente necessário e até mesmo espiritual, ao contrário do que muitos pensam. Muitas pessoas se orgulham de não pararem de trabalhar um minuto sequer, mas esquecem que estão violando um princípio muito importante. E o Fábio responde, exatamente, a internet é apenas uma ferramenta, nós é que podemos usá-la para o bem ou para o mal. O problema é que existem interesses comerciais por trás das coisas, inclusive das redes sociais, conforme foi muito bem relatado no documentário, O Dilema da Rede. E o Paulo, por fim, fala assim, o tempo é uma ferramenta, sua eficiência vai depender de como cada pessoa maneja. Bacana isso. Bacana isso aí. Como cada pessoa maneja, isso aí. Fábio, semana passada eu e o Fábio, a gente trocou uma ideia aqui e a gente tem assistido, né, essa série da Netflix, que é O Dilema das Redes, e aí a gente bateu bastante assim em cima desse documentário, O Dilema das Redes, mostrando o que elas têm feito para alcançar, na verdade, o objetivo delas, né, dentro das redes sociais, e elas tentam alcançar a classe de idades, né, das pessoas, cada um com a sua ferramenta, tentando obter o que é mais precioso, na verdade, vamos dizer assim, da humanidade, que é o tempo. E o tempo vai definir tudo na vida de uma pessoa, não é verdade? E eu fiz questão até de trazer aqui Deus, ele, como eu tinha falado no início, ele não trabalha dentro do tempo. Ele não trabalha assim dentro do tempo humano. Ele cria o tempo humano, ele cria esse tempo e nos dá esse tempo de 24 horas para que nós, humanos, né, administramos, trabalhamos nesse tempo da melhor forma possível. Mas Deus, ele, sendo Deus, ele respeita esse tempo que ele nos deu. E eu achei muito interessante, que eu estava lendo há um tempo atrás, sempre sobre justamente o tempo da plenitude. E no tempo da plenitude, antes de Cristo vir, de Cristo nascer, né, eu estava dando uma olhada e eu vi que Deus, ele trabalhou em 3, Luciano, grandes influências. E isso leva tempo, porque Deus, ele trabalha agora na influência, no poder militar de Roma. Deus, ele trabalha na cultura religiosa do povo judeu, e Deus trabalha na questão religiosa dos judeus, e Deus trabalha na cultura grego, na cultura romana. A língua grega é uma língua que foi muito difundida naquela época, né, falada. Então Deus, a gente vê Deus trabalhando dentro do tempo da humanidade, preparando um momento exato para o nascimento de Cristo, mas dentro do tempo humano. Levou-se tempo para isso acontecer. Teve um Gessel nosso que nós falamos, e esse Gessel, eu acho que para mim foi o que ficou na história. Foi sobre o Alfa, o Ômega e o Rodóis. Se o pastor estiver vendo isso aí, vai estar rindo agora ele, que eu sempre comento esse Gessel com ele sobre o Alfa, Ômega e Rodóis, porque fala também sobre tempo, sobre o início, sobre o meio e sobre o fim. É Deus trabalhando dentro da humanidade, com a humanidade, dentro de um tempo, aonde tudo se inicia, aonde existe uma caminhada, a nossa caminhada, né, e o final de tudo. E tudo isso dentro de uma questão de um tempo que vivemos, aonde o Luciano falou logo no início sobre Adão e Eva, né, e aí vai um colocar lá a culpa no outro, e a gente vê que nesse início aí tinha um determinado tempo, aonde Deus, ele vinha para conversar com Adão. Eles conversavam e tinham seu momento ali, entende? E Deus, ele sempre teve esse momento com o homem. Deus, ele sempre procurou. Acho que isso é coisa até da EBD semana passada, né? Eu acho que tocaram vocês nesse assunto aí, passado retrasada, sobre justamente esse tempo que Deus, ele tem com o homem, que o homem necessita ter com Deus, esse tempo com Deus. E aí que entra
E hoje nós, eu digo assim, nós pais, tenho 2 filhas também, nós travamos agora uma batalha em ensinar para os nossos filhos que é necessário eles terem esse tempo com Deus, que é necessário, extremamente necessário, eles procurarem ter esse tempo. Temos que ensinar eles a criar esse tempo com Deus. Falando sobre queda do homem, a gente vê que um pouco mais para frente, vamos observar 2 jovens, o Caim e o Abel, e eles estavam oferecendo sacrifício a Deus, adorando. Alguém ensinou eles a fazer isso? Adão e Eva, entende? Então eles aprenderam que eles tinham aquele tempo de dedicar as suas primícias, o seu tempo, o seu melhor, e entregar ali a Deus. Não vamos entrar por esse caminho aqui, mas eu quero falar que ao longo do tempo, né, o povo judeu, né, eles tinham o costume de sempre se reunir e estar comentando e falando todas as proezas que Deus fizeram ao longo do tempo, para não cair no esquecimento. E eles sempre saber o Deus que lhe guiava pelo deserto, e era um costume, à luz das estrelas, eu quero acreditar assim, né, que Abraão sentava ali, que aqueles grandes homens sentavam ali e começavam a falar tudo aquilo que o Deus, né, de Israel estavam fazendo, que Deus estava fazendo com eles ali. Era um tempo que eles tinham para falar, para ensinar, e ao longo do tempo isso foi acontecendo. Aí lá na frente vamos ver Esdras, Neemias abrindo o livro da lei, falando, ensinando ao povo. Mais na frente, como eu falei para vocês, quando Deus ele trabalha nessas 3 influências, a gente vai ver que lá no início de tudo, lá no tempo da plenitude, havia as sinagogas. E nas sinagogas o interessante era que aqueles homens eles juntavam, e então tinha os prosélitos, aqueles que se convertiam, né? Tinha os tementes a Deus, os que temiam a Deus, mas que não seguia como os prosélitos que se converteram àquela fé, entende? Mas ele se reunia naquele momento ali para falar sobre Deus, para ter um ensinamento. Então ali foi o início das sinagogas, entende? E a gente vê Deus trabalhando ali dentro daquela religião, vamos falar assim. Vamos ver Deus trabalhando agora com o poderio, né, romano, o alistamento romano. E quando eles se alistavam, eles começavam a criar estradas de um lugar para outro. Por isso vem aquele velho ditado, né? Todo caminho, né, leva a Roma, né? Todo caminho leva a Roma, porque Roma começou agora a criar estradas. Então isso facilitou lá na frente a pregação do Evangelho. A gente vai ver agora a língua grega. Os romanos se apaixonaram pela cultura helenística, né? Pela língua grega, e era uma língua universal, podemos dizer assim, naquele momento ali. Então a gente vê Deus trabalhando dentro do tempo do homem para trazer Cristo. E quando Cristo vem, tudo isso já estava preparado, tudo isso já estava pronto para acontecer, porque Deus fez questão que aquele tempo fosse dedicado para que essa estrutura fosse formada, para quando Cristo vir, as estradas, a língua, a cultura, a religião, né, facilitasse a pregação do Evangelho. E eu falo isso com vocês, tudo isso dentro do tempo, né? Sem o tempo, o que é que nós somos sem o tempo, né? Precisamos do tempo. O apóstolo fala que a nossa vida, eu acho que Cristo falou algo e dá para a gente fazer uma concordância com o que Cristo falou. Hoje, o nosso tempo, Cristo falou o quê? É hoje. O nosso tempo é hoje. E o apóstolo fala que... Eu acho que o tempo mais longo é o tempo de Deus. O tempo de Deus, ele sabe, e amanhã, Deus sabe que pode acontecer. Então, o tempo de Deus dá, o tempo que Deus dá para a humanidade, por exemplo, na vida espiritual, por exemplo, rapaz, é longo. E o nosso tempo é agora. Quando diz a palavra, diz hoje, se ouvir a palavra do Senhor, né? Não endurece teu coração. Então, mas o tempo de Deus, rapaz, a gente erra todo dia, toda hora. E Deus sempre dá o tempo. Então, o nosso tempo é agora. Agora, o tempo de Deus, não. Deus prolonga o tempo dele. Essa palavra que Cristo disse, eu vou até ler aqui o que o Paulo escreveu. Ele diz assim, ó: uma pessoa pode ficar em média 5 horas pulando de uma rede social para outra, entre Instagram, Facebook, YouTube, e repetindo o ciclo. Essas mesmas
estatísticas dizem que poderia ser um livro de 200 páginas nesse tempo. Claro que é só uma média, mas dá para ler cerca de 20 a 30 livros por mês. Só uma observação, isso não é fácil, mas é uma média possível usando esse tempo. Então, assim, o problema da humanidade é que, e aí falamos até no meio evangélico, é que existem coisas que a gente sempre vai começar amanhã. Não começa agora. A gente sempre vai começar amanhã. Vai começar no, sei lá, no Ano Novo, depois do Carnaval, na segunda-feira, sabe? Ou seja, e aí vai de encontro àquilo que o Marx escreveu aqui, sobre aquela ordem dos amores. Acaba colocando o principal, e aí nós vamos falar um pouquinho, falando disso, né? A gente fala também de Maria e Marta e Maria. Eu nunca sei quem é quem, mas que uma deixou de arrumar a casa para poder cuidar de Cristo, para poder, né, lavar os pés de Cristo. Isso é a ordem dos amores. Ela tinha alguma prioridade. A outra, se eu não me engano, é Marta, né? Marta estava fazendo algo que não era ilícito, ela estava arrumando a casa, né? Só que quando Cristo fala com as duas, fala, olha, ela pegou a melhor parte, porque eu estou aqui por um pouco de tempo só. Então, eu creio que essa ordem dos amores que o Max citou aqui é exatamente isso. É o que nós priorizamos. A Bíblia fala, diga-me onde está o seu coração, que ali estará seu tesouro, ou vice-versa. Não é isso? Então é mais ou menos isso. Marx escreve aqui, ó, dizem que o brasileiro lê pouco, mas na verdade nós lemos mal. Escolhemos o pior conteúdo e dedicamos nossas horas a isso. Ordem de valores. Ordem dos amores. Se nós entendemos que Cristo, se vivemos aquilo que cantamos aqui domingo à noite, vivemos aquilo que ouvimos aqui à noite, no domingo à noite e quarta-feira, certamente que nós priorizaremos o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas. O problema, mais uma vez, o ser humano, ele faz as coisas que não são, vamos colocar assim, não é pão, e depois quer reclamar do tempo, porque não dá tempo. Fica-se até 3, 4 horas da madrugada em redes sociais. O que se tem em redes sociais 3, 4 horas da manhã de positivo? Absolutamente nada. Nada que seja positivo para um servo de Deus, para uma pessoa do bem. E aí, como é que vai acordar no horário para poder o dia ser suficiente? Não vai acordar 10, 11 horas da manhã, o dia não vai ser suficiente realmente, perdeu 3, 4 horas do dia produtiva. Então, para mim, o importante, o ponto a ser desvendado é a ordem dos nossos amores. O que nós estamos priorizando? Porque se priorizarmos Cristo, certamente o tempo vai ser suficiente. Isso é importante. Eu trazer uma fala até de repente uma pessoa que quando me converti na faixa dos 18 a 19 anos de idade, e eu vivenciei algumas coisas que realmente fizeram uma diferença muito grande na minha vida. E justamente foi nisso que o Luciano falou logo no início aí, sobre a mordomia, né? Eu aprendi logo que eu me converti, eu aprendi sobre a mordomia cristã, como administrar o meu tempo, né? Então eu conheci alguns grupos, né, de jovens que eles me ensinaram a ir às consagrações, me ensinaram a fazer parte das vigílias, procurar as consagrações, e isso fez uma diferença muito grande
em questão de buscar a intimidade com o Senhor. Porque como um novo convertido, quando você chega, né, novo convertido, você fica um pouco desorientado, né? Como novo convertido, ele fica um pouco desorientado na igreja, ele quer fazer de tudo e ele não sabe por onde começar. Então, como novo convertido, um grupo de jovens da Assembleia, lá onde eu me converti, lá em Recife, eles me ensinaram sobre isso, sobre eu separar um tempo determinado para o Senhor. E isso fez uma diferença, Luciano, muito grande na minha vida, porque eu comecei agora a participar das consagrações, e foi um momento muito interessante, foi uma coisa que eu gostei muito, que marcou a minha vida, e até hoje, consagração, orar pela manhã, é muito bom. Ou em casa mesmo, você acorda pela manhã, então é um momento que você criou com Deus ali agora, um vínculo, você criou agora uma intimidade com o Senhor, que você não tem isso mais com ninguém. Você criou isso com o Espírito Santo. Entende? E quando você passa muito tempo sem fazer isso, da mesma forma que você sente saudades, o Espírito Santo, ele também sente saudade de você. Cristo, ele fez questão de ensinar isso aos discípulos, a ter esse momento com Deus, e me faz lembrar que certa feita Jesus, ele sobe ao monte para orar com os discípulos. E quando ele vai orar com os discípulos, e quando ele desce, eles estão dormindo. E Jesus acorda, eu creio que Jesus chega, Pedro, acorda aí, meu camarada, acorda aí. Mas vós não consegue orar nem uma hora? Ele fala assim, 1 hora de oração, né? E ele está ensinando ali, aquele tempo, vamos voltar agora para, né? Cristo, né? É Deus, o Cristo como homem, na sua humanidade, aqui na terra, não poderia dizer assim, mas é Deus, não, mas como homem, ele ensinando que ele consegue fazer. Se eu consigo, você consegue também. E é necessário, é isso que Cristo está nos ensinando, é necessário que a humanidade tenha esse tempo com Deus, tenha esse tempo com o Espírito Santo. Jesus, ele fala assim, olha, vós não conseguem orar nem 1 hora. Mais na frente, vamos ver, Jesus, quando ele vai subir ao céu, ele fala, olha, fica em Jerusalém, permanece lá juntos, orando. Mais um pouquinho para trás, ele fala, olha, eu não vou deixar ninguém órfão, vocês não vão ficar sozinhos, porque eu vou enviar para vocês o Espírito Santo. Eu lembro que o Luciano falou na EBD passada, você falou assim, Luciano, você falou assim, eu não consigo enxergar a igreja sem Atos 2, né? Sem o Atos 2. E é verdade. Sabe por quê? Porque lá em Atos 2, vamos ver algo sobrenatural acontecer, mas tudo partindo de um princípio, que é intimidade. E a intimidade nós só conseguimos com tempo. Sem tempo, é difícil ter intimidade. Você sabe. Ele está falando ali, coisa que eu, por exemplo, eu preciso me policiar nessa parte, de saber administrar nosso tempo espiritualmente falando. Quer dizer, o Marlon está dizendo que ele aprendeu a ocupar um tempo para Deus, né? Isso te encheu, com certeza foi sábio, foi prudente, como diz a palavra de Deus, ser sábio, né? Até para buscar seu tempo, né? Então, eu achei muito importante essa palavra do Mário. O Max e o Fábio e o próprio Paulo estão dando boas dicas aqui, tá, gente? O Fábio está dizendo que a viagem no trem é um bom local para se fazer uma boa leitura, né? Ou seja, enquanto você viaja, o Max fala que o trem é a sala de leitura dele. Olha que barato. Legal, né? Muito bacana. E ainda fala que não pode esquecer do banheiro. Isso é verdade. Max deixa um vídeo para nós assistirmos aqui, que é como passar o dia com Deus. Veja que legal, que né? A questão do transporte público é uma coisa interessante. Você torna um tempo ocioso em um tempo produtivo. Poxa, legal isso aí. É transformar, né, o tempo ocioso, né? Ou seja, é você aproveitar a oportunidade. Enquanto você não faz nada, você faz alguma coisa. É isso aí. Enquanto descansa, carrega pedra. Opa, isso é legal, já ouvi isso aí. Entendeu? Assim, eu
quando eu estava trabalhando na Vigor, era interessante que daqui ali, no final da Washington Luiz, eu demorava quase 2 horas para chegar, porque tinha que fazer o retorno lá na Lobo Júnior, quem sabe onde é que é. E se eu fosse de ônibus, eu demorava 1 hora, porque era o tempo do ônibus chegar ali, eu soltava e atravessava, não precisava ir lá na Lobo Júnior. E eu passei aí de ônibus. E realmente, o que eu fazia nesse momento? Eu lia, coisa que eu não podia fazer se eu estivesse dirigindo. E hoje, ainda é mais positivo, porque a tecnologia nos dá uma condição de ter o mundo aqui. Isso aí. Bons livros que você consegue ler através do celular. Você não precisa mais carregar o livro. Isso. Ainda que seja bacana você ter o livro para ler, mas enquanto você está numa condução, você tem um celular, você tem condições de ouvir o livro. Você tem matérias. Vamos dar o tempinho para o Mauro aqui? Opa, legal. Trazer o cafezinho? Enquanto ele coloca o café aqui, a gente vai falando. Mas você tem condições de ouvir o livro, ainda que você não leia, né? Mas o importante desse texto que o Fábio de fazer e o Max e o próprio Paulo de fazer o trem, o ônibus, a barca, seja lá qual meio de transporte for, a sala de leitura é uma forma de transformar o tempo ocioso em tempo produtivo, em tempo de crescimento. Então ao invés de dormir, ficar passando vergonha, babando pelo canto da boca, imagina que coisa, né? Você está ali, está lendo, está se... E, Luciano, o que mais? Inspirando a outras pessoas a fazer o mesmo. É uma fonte de inspiração. Um tempo atrás, eu estava... Você vai gostar do livro. Peguei o trem também, né? Fui resolver um problema em Caxias e eu peguei o trem, eu sentei do lado de uma pessoa e ela estava... Aí, Fábio, hoje você não toma café com a gente. Está aqui, ó, o cafezinho do Mauro. Ó. Isso é o que cativa a gente, né? E eu estava no trem, Lu, e eu vi uma pessoa lendo assim, lendo um livro, e quando eu sempre, né, acho que quem gosta de ler, dá sempre aquela esticadinha de olho para quem está lendo alguma coisa do teu lado, né? E eu fiz isso, né? Eu dei uma esticadinha de olho assim para ver a leitura que o rapaz estava lendo, e eu vi lá a importância do feedback, a importância, né, da resposta, daquilo de quem ouve. Aí eu olhei assim, eu tentei o máximo olhar para a capa do livro, para ver qual era o livro, né, consegui aquele livro também, estava lá 100 razões de como motivar, né, as pessoas. Aí eu devagarinho ali fui, já comecei, peguei meu celular, né, aí já fui lá no Google colocar o nome do livro, para ver preço e tal, para ver o livro, e aquele rapaz, ele estava lendo aquele capítulo, e olha só, A Viagem, eu li aquele capítulo todinho junto com ele, tá, gente? Ele estava lendo, e eu estava só de cantinho de olho lendo junto com ele aquele livro. Quer dizer, você está inspirando outras pessoas também a fazer o mesmo, né? E legal isso, porque eu tinha separado, gostei do que o Max falou, né, sobre o trem ser a sua sala de leitura naquele momento ali. É interessante. 2 Timóteo, no capítulo 2 e o versículo 16, fala assim, né? Evita os falatórios contrários ou profanos, porque produzirão maior impiedade ou maior maldade. Então, evita isso, né? O Luciano falou, o que é que nós temos na rede social 2, 3, 4 horas da madrugada, né? Ou algumas programações ou coisas que vai tirar a nossa mente do foco que realmente deveria ser aquele momento. Já que passei o dia tão cansado, aquele momento seria ideal, um momento para me dedicar, para fechar a minha noite com chave de ouro, com Cristo, conversando, dialogando com Ele, porque Deus, Ele espera que nós nos reunimos juntamente com Ele para conversar, para falar como foi o nosso dia. E muitas vezes eu vou falar para vocês o seguinte, sabe como eu, Marlon, me peguei com o celular? Gente, eu acho que não sou eu não, tá? Muita gente é assim, dentro de uma rede social, e só fazendo isso, gente, jogando para cima, só olhando, nada a acrescentar, nada de produzir
algo melhor na minha vida e eu só passando. Só que quando eu comecei a passar, eu tinha dado uma olhada na hora, no tempo que eu estava lá. E eu fui passando, e quando eu olhei e me peguei, irmão, já era quase 1h da madrugada. Entende? E aquilo ali me chamou a atenção. E eu falei, meu Deus, eu poderia ter pegado esse tempo aqui, de 2 horas que eu passei, apenas jogando para cima, olhando, rindo de algumas bobeiras, né? E eu poderia ter aplicado isso de uma forma muito mais substancial, mais concreta, agregar alguma coisa à minha vida ali. E aí, desse dia em diante, eu comecei a já olhar de outra forma, com outros olhos. Então, o que o Fábio trouxe aqui também, algumas semanas atrás, falando sobre o dilema das redes, só me ajudou a desligar algumas notificações do meu celular, entende? E só ver realmente coisas que são necessárias, que realmente vai fazer a diferença, né? O nosso grupo de EBD e grupo de estudo e assim vai. GECEL, né? Tem umas perguntas aqui. O Vamos Fábio lá. e o Sandro fazem a seguinte pergunta. Melhor, o Fábio faz uma sugestão, né? Pergunta para o Davi e para o Fábio como eles administram o tempo deles com relação às redes sociais. E o Sandro fala, o que os adolescentes acham disso tudo? Essa live é para os adolescentes, né? E não tem certo e errado, tá todo mundo aqui para aprender, né? Para poder crescer em conhecimento. Mas é importante vocês colocarem como vocês veem tudo isso. Como vocês enxergam, como vocês gastam o tempo de vocês. Vocês dois representando os adolescentes. Um de cada vez. Vamos começar como em ordem alfabética. Davi. Bom, eu te dizer que nessa quarentena, eu venho mexendo muito nas redes sociais e até esse papo aí de 2, 3 horas da manhã tenho feito muito. Mesmo que ore antes de dormir, esse negócio assim, eu acho que estou usando muito. Mas eu acho que, assim, na quarentena principalmente, não tem como a gente fazer muita coisa a mais, além de orar, ler a Bíblia, mas quando isso acaba, depois, vamos contar que a gente fica 1 hora assim. O resto, o que a gente vai fazer? Tipo assim, pro adolescente, pensando como a visão de adolescente. Tipo assim, eu faço isso. Fico mexendo muito no celular, fico ligando pros meus amigos pra jogar, negócio assim, mas tirando isso, não muita coisa. Fala, Fábio. Não tem muita coisa mais pra falar, ele falou tudo já. Eu passo mais tempo, eu nem mexo muito em rede social mais hoje em dia. Passo mais tempo tocando. Mas eu fico muito tempo também mexendo no celular, de vez em quando, assim, até as 4 da manhã, 3. Jogando também, como que ele falou. Bom, Marlon, toca aí. Tô sentindo que o Lu quer falar. Ó. Assim, Fala aí, Lu. a gente, quando fala assim que a rede social, nós falamos aqui no começo, né? Ela não é algo negativo se nós a usamos com sabedoria e usamos com discernimento, né? Com discernimento. O importante, Davi, ele chegou agora, sim, Davi, quando a gente, o que a gente faz mais no dia? Ali é que vai estar a grande diferença. Nós nos chegamos mais a Deus ou nos chegamos mais às redes sociais? Esse é o grande dilema. Porque aonde nós formos mais, ali é que nós vamos alimentar. Tem uma história, acho que isso é conhecido, né? Que existia uma história, conta de uma rinha de galo, né? Briga de galo. Contou isso foi o Coutinho no GECEL. E aí o dono falava assim, ó, é um galo preto e um galo branco. Aposta no galo preto, que ele que vai ganhar.
Aí apostavam no galo preto, o galo preto ganhava. No outro ele falava, aposta no galo branco, que o galo branco que vai ganhar. E o galo branco ganhava. Vocês já ouviram essa história? Pois é. E assim ele ia acertando sempre. Sempre ele acertava. Até que um dia alguém perguntou, como é que você sabe qual galo que vai ganhar? Porque o galo que vai ganhar é o galo que eu alimento. Assim é dentro de nós. O espírito, vamos colocar a carne, né? Ou nossas vontades do mundo. Isso aí. Aquilo que a gente alimentar mais é que vai sobressair. Se nós nos alimentarmos mais de redes sociais, seremos ótimos influencers. Seremos bons jogadores. Se alimentarmos mais a nossa vida, não digo nem só espiritual, tá? Cultural. Porque a gente fala espiritual aqui, de ler a Bíblia, de fazer, mas também falamos de livros que te edificam, que te dão sabedoria, porque você tem, os adolescentes, ele tem que se preocupar com a prova do Enem, tem que se preocupar com o vestibular, tem que se preocupar com o crescimento espiritual, tem que se preocupar com tudo isso. E ser social também, né? Ser social também tem que se preocupar em ser social. Agora, o que disso nós vamos alimentar mais é que vai sobressair. É fato isso. O Fábio tem estava até conversando com o Fábio aqui mais cedo, sobre esse despertamento dele para a música, né? É um caminho fantástico. Se você dedicar, sei lá, 40% do seu dia aprendendo a tocar, aprendendo a desenvolver técnicas, você está fazendo algo que vai te conduzir e vai te dar uma condição legal de ser uma pessoa bacana, vamos dizer assim. Agora, a rede social, ela é complicada de fazer uma pessoa boa. É verdade, é mentira ou verdade? Ela é complicada, tá? Porque você tem de tudo. Você precisa ter base para poder estar na rede social e não se deixar envolver pela rede social. É o que eu penso e tento passar até para minha filha, para o Miguel, ainda em doses homeopáticas, mas para estar com um pouco mais de conteúdo, porque começa a viver isso, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. Mas bacana, é bom saber o que vocês pensam. É isso aí. É interessante porque assim, para o Davi, né, para o Fábio, o hábito que nós criamos, né, ele é que vai dizer o que na verdade nós vamos nos tornar lá na frente. Então, muitas vezes não percebemos, né, mas quando a gente cria um hábito de certa coisa, aquilo aí vai começar, não vamos nem entender o seu poder, né? Mas aquele hábito ali vai começar a influenciar nas nossas características, na nossa forma, no nosso ser. Então, esses pequenos hábitos podem nos influenciar, como o Luciano falou, tanto para o bem, tanto quanto para o mal. Então, a gente tem que começar a criar esse hábito. A ideia hoje desse GCL, da GCL, da CBD, é justamente isso, é de alinhar o nosso tempo com o que nós devemos entregar e dar a Deus, né? É pegar o nosso tempo, é ter o nosso tempo e achar dentro do nosso espaço de tempo um momento que seja de Deus. E eu, quando venho falar sobre isso, não é aquela oração, falamos até sobre isso uma vez no GCL, não é aquela oração que a gente, antes de dormir, dobra o nosso joelho, Senhor, eu te agradeço por hoje, por amanhã, por ontem, por hoje e tal, e entende? E ali, amém, e vai dormir. Faz até oração pré-datada. Às vezes a mesma oração fazer amanhã, então se não der tempo... Isso. Deus, olha, você já sabe que a minha oração vai ser essa, né? Então, a ideia é essa, é você criar um relacionamento com Deus. Eu tinha falado para vocês aqui sobre isso, que Cristo, ele olha para os apóstolos e fala, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu não vou deixar vocês sozinhos, né? E eu vos enviarei o Espírito Santo, que é Deus também, entende? Então a pessoa do Espírito Santo agora, através da graça,
desse favor imerecido, agora o Espírito Santo vai estar conosco, Cristo. Entende? Vai estar conosco, caminhando conosco, estando conosco. E, como eu falei, que para uma boa... A gente falou sobre casamento assim que chegou aqui, né? Sobre um bom casamento. E para um bom casamento dar certo, o principal é os bons momentos de intimidade que você vai ter, de conversa, de brincadeiras, de compartilhar, de estar com aquela pessoa que você ama. E isso tudo leva tempo para você criar aquele vínculo com aquela pessoa. Isso leva tempo. Então, o que a gente quer despertar na mente, no coração dos prés, do adolescente, do jovem, é que tem que dedicar um tempo para Deus, aonde você vai começar agora a sentir o teu pai, começar a ouvir Deus falar com você. E é dentro desse relacionamento que você vai criar com Deus que você vai poder ouvir a voz, sentir o abraço do Pai. Então Jesus fala, olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam cheios, revestidos, mas que vocês tenham um encontro com o Espírito Santo. E eles obedecem a Cristo, e eles vão lá para o cenáculo, se reúnem, fazem as orações, eles têm um momento de oração, é aquilo que o Luciano falou, de ter a vida secular, tem que ter, vai ter que estudar, Enem, eu sei que vocês estudam bastante, o ensino médio puxa muito mesmo do adolescente, do jovem, é muito, sinceramente, o ensino médio, eu acho que, será que a faculdade é tanto quanto o ensino médio? Luciano, sim, mas o ensino médio requer muito de vocês, e agora vocês estão numa luta, aqui dentro do ensino médio, vocês, além de estar estudando, na mente de vocês tem a formação que vocês estão escolhendo, em que vão me formar, então tem toda uma preparação, e agora vocês vão ter que pegar tudo isso, e não só agregar isso à vida de vocês, como ter um tempo de lazer de vocês. Jamais vamos aqui estar falando, não joga teu Free Fire, não joga, não faz isso não, ó. Não sei se vocês estão jogando isso ainda, eu nem sei, são tão rápidos eles, né, com relação, o tempo para eles parece que passa bem mais rápido do que para a gente, né, os adolescentes, os jovens, eu falo para minha esposa, quando a gente consegue dominar o assunto que eles estão tendo hoje, e a gente vai tentar dialogar com eles já estão bem à nossa frente. O Max faz um comentário muito interessante de duas características do tempo e que os adolescentes precisam ficar muito antenados para não falarem quando chegarem a jovens ou a adultos, porque muita gente fala, se eu tivesse minha adolescência eu não faria do mesmo jeito. É E duas características que o tempo tem uma é que ele não para, o tempo não para. Isso aí. Com luz ou sem luz, chovendo ou ventando, ou fazendo sol, o tempo parado, o tempo é contínuo, ele não para. E a outra, que é pior do que não parar, é não voltar. Você não consegue voltar no tempo. E o Paulo complementa essa informação, dizendo que a física tem estudado formas de avançar no tempo, mas voltar não. Então isso é importante porque muitas vezes as pessoas vivem de forma tão desligada dessa informação que quando chegam numa determinada idade falam assim, poxa, eu poderia ter feito diferente. Teve até uma frase que eu li uma vez que falava assim, as pessoas vivem como nunca fossem morrer, ou seja, não ligam para nada, e quando morrem como nunca se tivesse vivido, porque olham para trás e falam, o que eu construí da minha vida? Então, fica mais essa dica aí. A Ana Cláudia fala que o que a gente falou tem a ver com o que ela conversou com a Vitória ontem, de avançar no tempo. Bacana. Então, o pessoal está contribuindo bastante aí, Marlon. E é importante demais vocês se antenarem no tempo. E o que nós estamos falando aqui não é para vocês deixarem de ser adolescentes, né? Não é isso. Mas tem como conciliar ser adolescente. Isso. O tempo é uma coisa tão interessante que
parece que ele não existe, o tempo não existe. Eu li isso também e achei muito interessante a reflexão. O passado já passou. O futuro nunca chega, porque sempre vai ter o futuro. E o presente, no momento que falamos, ele já virou passado. Então, assim, em que situação, em que momento que nós estamos, né? Porque o que eu falei já virou passado. Já virou passado, não é mais presente, nós estamos aqui. Então, para ver a complexidade disso, né? Para entender a complexidade disso, porque o tempo realmente precisa ser trabalhado em nossas vidas. Eu não concordo, conforme eu falei, que o tempo, o dia diminuiu, reduziu. Não. Nós é que temos que priorizar o que temos. Olha, tu falou sobre orar para dormir. Há um tempo que eu deixei de orar para dormir. Parei de orar para dormir. Eu oro antes de dormir. Porque eu ficava até meia-noite, 1 hora assistindo filme, futebol. Aí quando eu ia dormir, eu ia orar. Só que eu já saía do sofá dormindo. Então a oração é essa. Olha, abençoa de A a Z. Amanhã eu faço uma oração melhor. Hoje eu estou com sono. Então quando eu me dei conta disso, eu falei, peraí, por que ao invés de eu ir dormir orar nesse horário que eu vou dormir, eu não oro antes de ir dormir, antes de eu estar com sono, antes de eu já estar dormindo às vezes, né? Já contei que teve situações que meu irmão orou até pelo pé da mesa, estava dormindo e foi orar, orou pelo pé da mesa. Mas, Lu, esse é o tempo que nós damos, que é a prioridade que nós damos. Lu, eu acho interessante isso aí que você falou, muito interessante, porque é aí que está, você conseguiu desenvolver agora, você criou, na verdade, né, um tempo determinado, né, para você que se encaixou, os bons hábitos que encaixou para você, e aí que está, né, nós somos pessoas diferentes, divergimos uns dos outros, então você pode criar um momento de ter um relacionamento com Deus, não precisa ser necessariamente aquele momento ali, mas você tem que se achar aí, né? O Paulo dizia, desperta o dom de Deus que há em ti, ele desperta em ti, qual o dom de Deus? Você sente, o que é que Deus tem te dado? Não desperta esse dom. Jesus não nos orienta a orar para dormir, né? Não. Ele fala, ora. Entra no seu quarto, tranca a porta e ora. Mas não quer dizer que é a hora ele de dormir. Fala que vai ser verdade. Não vai ser na hora de dormir. É que nós, ocidentais, criamos o costume de quando acorda, quando almoça. Os hábitos, né? São os hábitos, né? São os hábitos. Os hábitos. Agora, por que na hora de dormir tem que ser exatamente na hora de dormir, entendeu? Eu acho que não tem necessidade. Isso. Acho que você está lá no seu joguinho, peraí, daqui a pouco eu vou dormir, então enquanto eu não estou com sono, é importante, eu não estou com sono, eu vou orar, porque afinal de contas eu preciso ter um relacionamento com Deus, ter um bate-papo com Deus, falando mais na linguagem adolescente, né? Vou ter um bate-papo com Deus, e aí eu vou, o Fábio Fernandes, diácono, ele falou que ele acorda 4 horas da manhã. O Cristo também já deu esse testemunho aqui. Isso é legal. É o horário que acorda. Por quê? Para poder ler a Bíblia, orar, não é isso, Cristo? E ele cria agora, né? Por quê? Ele agora cria um momento que dele. Não tem preocupação nenhuma, não tem como fazer nada que não seja dormir ou orar. Então ele prefere orar. Então esses hábitos são super saudáveis para se ter uma comunhão com Deus. Já que o dia é corrido, vamos acordar mais cedo. Isso aí. Né? Ao invés de dormir 2 horas da manhã, vamos dormir meia-noite pelo menos, que aí você acorda 2 horas mais cedo e seu dia vai ser mais prolongado. Ao invés de dormir na hora de orar na hora de dormir, para meia hora antes, 40 minutos antes, vai orar, vai ler a Bíblia um pouquinho. Luciano, me cortando o que você está falando, eu trabalho com negócio de química, tinta, essas coisas. E tem um determinado produto que eu coloco no verniz final, eu tenho um tempo determinado, eu tenho um tempo, acabei, 15 minutos, e eu tenho que catalisar esse produto, porque é o tempo de secar.
E muitas vezes a gente conversa, olha uma coisa, vai fazer outra, passei do tempo. Isso aconteceu muito comigo. O que é que eu tenho que fazer? Acelerar o produto. Então eu altero para acelerar. E muitas vezes me dou mal. Então, olhando para a vida espiritual, aconteceu muito. Sexta-feira mesmo tive que acelerar um material. E me dei mal. Então, levando para a vida espiritual, muitas vezes a gente deixa para daqui a pouco. E o tempo se passa. Aí depois a gente tem que acelerar. Entra no desespero. Levando para a vida espiritual, a gente se dá mal. Porque muitas vezes a gente deixa acelerar nosso tempo. A gente Já aconteceu comigo. Não dá prioridade, né, Cristo, para a vida espiritual. Isso não é só adolescente, não, tá? Isso. Isso não é só adolescente, não. Não geral, dá devida prioridade, porque É. a gente se tem que reduzir o tempo de alguma coisa, a gente sempre reduz o tempo de Deus na nossa vida. Isso Porque se você tem que trabalhar, eu duvido que você chegue atrasado no seu trabalho. Se você tem que estudar, se você chegar fora do horário, você fica de fora, não é isso? Você não pode entrar, não é isso? Você tem um horário lá para entrar, certo? Nas escolas normalmente é assim. Você não pode sair antes, a menos que tenha uma boa justificativa, um dia ou outro, mas você tem que cumprir seu horário. No trabalho é a mesma coisa. Você não deixa de almoçar, você não deixa de jantar, você não deixa de, né, fazer as coisas. E aí onde é que fica esse comprometimento com Deus, com a nossa vida espiritual? O alimento desse momento, ou seja, vivemos muitas vezes do culto de domingo, de 1h30 de culto, que normalmente é 1h30, 2 horas de culto, de 40 minutos de palavra, para nos sustentar. Aí é que vem o problema, aí é que vem o perigo, porque nesse momento nós ficamos expostos. O mundo está aí, o pastor tem pregado aqui, e com muita preocupação sobre a mente, as nossas mentes dos adolescentes, dos jovens, dos adultos, porque o mundo está tentando captar as mentes de vocês, né? E uma coisa que o pastor pregou isso domingo passado, e eu falei quando terminei a pregação para ele, que veio no meu coração: Deus não vai disputar a mente de ninguém com o diabo, com o mundo. Ele não vai submeter a isso. O que acontece é, nós temos que escolher Deus. A Bíblia fala, lá no Antigo Testamento, não vou me lembrar agora qual é o profeta, qual é o livro, eles colocam diante de você o bem e o mal. Escolha o bem para que viva. Essa é a nossa escolha. Então não adianta a gente depois, quando vem a situação difícil, aí a gente lembra de Deus. Quando vem a dificuldade, a gente ora mais, a gente busca mais, a gente encontra o tempo para Deus. No momento de aflição, no momento de angústia. Quando o calo aperta. Quando o calo aperta. E quando na verdade que está. O que a gente quer fazer hoje aqui, gente? O que a gente está falando hoje aqui, tentando trazer isso, como o Luciano falou, não só adolescentes, adultos também, mas de uma forma bem leve, bem descontraída, sem muito formalismo, mas falar com que o adolescente ele entenda, o jovem ele entenda, que durante esse tempo de 24 horas durante o dia, você pode ter todo esse dia com o Senhor, né? Acordando, dormindo ao meio-dia, em todo esse horário de 24 horas, você pode estar tendo uma vida ligada com o Senhor, entende? Não necessariamente, como a gente falou aqui, não é o orar de joelho antes de dormir, mas que quando você se acorda pela manhã, você já acorda vendo um pássaro cantar. Acho que eu imagino Cristo ali no seu sítio lá, olha, vê o pássaro cantando, então você consegue enxergar a beleza, a glória de Deus ali, e naquele momento ali, mesmo sem estar com todo o joelho dobrado, mas você ali naquele momento fala: Senhor, obrigado por esse dia maravilhoso, e ali você começar agora a ter um diálogo com o Senhor, que vai te levar durante todo o dia. E eu vi um filme muito interessante, antigo, que fala assim: em seu lugar, o que faria Jesus?
Então ele ensina a vida daquele homem durante todo o dia, e ele se pensa, em tudo que ele vai fazer, ele fala, em meu lugar, o que faria Jesus? Para as coisas, talvez que nós estejamos mais banais, mas quando ele iria fazer ou agir, ele pensava, mas em meu lugar, o que faria Jesus? E ele tomava a atitude certa, porque ele se colocava agora na mente de Cristo. Em meu lugar, o que Cristo faria? Qual seria, né, o que Cristo iria fazer agora? Isso é interessante, é o andar e caminhar com Cristo. Então, como eu estou falando com vocês, vamos voltar um pouquinho lá no Antigo Testamento, e o que o irmão Max falou, o tempo, ele não volta, não tem como voltar o tempo, ele segue para frente. Então, temos que ser o nosso melhor a cada dia. Então, o que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para cada um de nós aqui, são coisas extraordinárias, coisas que a mente e o coração não pode nem captar, mas são coisas boas que Deus tem. Então temos que viver cada dia o nosso melhor, e só vamos entender se estivermos aonde? No meio, né? Como eu falei no início aqui, né, no Rodóis, é no caminho, nessa trajetória de caminhada com Cristo, onde Cristo fala, eu sou o caminho. Existe o início de tudo, não podemos mais voltar para o início, agora é caminhar, seguir à frente, partindo para um final. O nosso final tem que ser um bom final. Para o nosso final ser um final glorioso, um final, né, de bênçãos, o nosso caminho é que vai definir de como vai ser o nosso final. Então é aí que entra a nossa vida com Cristo, né? Eu preguei isso na consagração, lá em Maria Helena, e eu falei, foi muito interessante, que quando Jessé, ele entra, quando o Samuel, ele entra na casa de Jessé, ele fala, Jessé, cadê teus filhos? Está lá todos os filhos de Jessé lá, todos eles, né? E quando Samuel, ele olha, ele vê os mais belos, os mais fortes, tá? Conhece a história, e Samuel vai lá escolher um daquele que ele acha que seria o futuro rei de Israel, e quando ele vai ali ungir, Deus fala, olha, não é esse que eu tenho escolhido, porque você está olhando por aparência. E a gente conhece bem o texto, conhece a história, e manda chamar Davi. E olha, acabaram os teus filhos, ele fala, não, Davi está lá no campo. E o Samuel fala, então só vamos nos sentar na mesa quando o Davi estiver aqui, sentado com a gente. Davi estava lá cuidando das ovelhinhas, no curral, cuidando das ovelhas. Eu quero falar com vocês sobre tempo. Deus, ele trabalha, como eu falei no início, trabalha dentro desse tempo que ele nos deu. Deus respeita o tempo que ele nos deu. Sendo Deus, ele ainda respeita o tempo que ele nos deu. E o interessante agora é que Davi vem. Olha o que acontece. Samuel, ele pega o azeite, ele unge Davi como rei de Israel. E o que eu lancei para a igreja foi que no outro dia, até preguei no pastor Carlos também isso, lá no Bramil, e no outro dia, eu pergunto para vocês, aonde é que Davi estava, gente? Ele ungiu Davi hoje como rei, comeram, beberam, se fartaram ali, fizeram a ceia, e agora Samuel volta ao seu lugar de onde veio, e no outro dia a vida continua, né? Do mesmo jeito, da mesma forma, mas tinha uma promessa na vida de Davi, que ele iria ser rei. E no outro dia, onde é que Davi estava? Onde é que Davi estava? Davi? Sim. No rebanho. Davi estava no rebanho novamente. Ele foi ungido a rei. Mas não quer dizer que, porque ele foi ungido hoje, ele iria ser rei no outro dia, não. Ia levar um tempo, que esse tempo ele iria aprender. Agora, ele não estava mais sozinho. Diz que o Espírito Santo agora se apodera de Davi, está com ele ali, entende? E ao longo do tempo da sua vida, ele começou agora a ter uma comunhão com Deus e começou a perceber e a entender que iria ter um tempo determinado que Deus iria preparar para ele ser o rei de Israel. Tudo é uma questão de tempo. E ele entendeu qual era o tempo de Deus na vida dele. E as coisas iriam acontecer desde que ele soubesse que Deus estava no controle do tempo e da vida dele. E isso requer o quê? Isso requer, para você jovem, adolescente, pré, que está nos ouvindo, nos vendo aí, isso requer, gente, intimidade. Eu vejo muitas vezes no Facebook
José dormiu no cárcere num dia e acordou governador no outro. Não foi assim não. Ele não dormiu hoje e acordou amanhã não. Levou um tempo. E o que levou José a chegar lá como governador do Egito foi todo o tempo de intimidade e de fidelidade que ele teve com Deus ao longo do tempo. Então, o hábito que ele criou, que ele tinha, de estar com Deus, de conversar com Deus, de ter uma vida voltada ao Senhor, fez com que eles se tornassem aquele grande homem lá na frente. E o que Deus espera é que nós viemos a nos tornar esses grandes homens, certo? Hoje somos a igreja de Cristo, somos a igreja. Cristo, ele tem uma chamada, e quando a gente vai olhar, Luciano, interessante, e quando você abre a tua Bíblia, você vai ver que José foi chamado adolescente, Davi foi chamado adolescente, Daniel foi chamado adolescente. Esses homens, a maioria deles, e mulheres também, foram chamados muito jovens na sua fé, entende? E o que fez a diferença, Davi representando os adolescentes, Fábio representando os adolescentes aqui, né, não só local, como distrital, o que fez toda a diferença foi, ao longo desse tempo, a intimidade que eles tinham com o Senhor. Eu volto a bater na tecla que o que vai fazer a diferença na nossa vida é a intimidade que nós temos com Deus. Não a oração mecânica, não uma oração robótica. Religiosa, né? Religiosa, repetidas vezes, não. Mas é o teu despertar pela manhã já iniciasse com Cristo e andar com Ele por onde você. Eu acredito que o Max, o Paulo, o que faz a diferença na vida desses homens e de outros homens como Agostinho, como Lutero, como Wesley, foi que eles descobriram, na verdade, e eu digo que o segredo é esse, eles descobriram o segredo. E o segredo de tudo isso é o tempo, a fidelidade dentro desse tempo. O tempo que você tem, despertar e aumentar essa fidelidade que você tem com o Senhor. Eu consigo entender a minha filha por conta do tempo que eu tenho com ela, de intimidade com ela. Eu sei quando ela está triste, sei quando ela está feliz, sei quando ela quer algo da minha parte, porque a minha comunhão com ela faz com que só num olhar eu saiba, eu veja o que ela está precisando. A minha comunhão com minha esposa, com minha filha, com minha família, faz com que eu entenda eles. Então, o que Deus ele quer, o que o Espírito Santo quer, na verdade, é que nós viemos a nos despertar. Desperta, igreja, para ter uma fidelidade maior com o Senhor, usando todo o tempo que muitas vezes se torna ocioso, né, e transformar esse tempo ocioso em comunhão. Aí vamos ouvir o Senhor falar conosco. Luciana. Bom, nós estamos, Marlon, finais, né? Caminhando aí para o final, né? Mas os comentários nós já lemos todos aqui. Mas Fábio deixou aqui o texto que eu dei referência aqui agora, eu gostaria de ler. Está em Deuteronômio 30:15, que diz assim, ó: Veis aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal, porquanto te ordeno, hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Mas um ponto interessante, Marlon, que você tocou aí, sobre a vida de Davi, Samuel, todos nós sabemos que a vida é feita de escolhas, né? Nós já ouvimos isso diversas vezes, né? A vida é feita de escolhas realmente, tá? E esse dom Deus só deu aos homens, ser humano. O cachorro, ele não tem como escolher nada, o gato nada pode escolher, né? Ele vai viver a vida dele de gato o tempo que ele viver. Agora o homem, ele tem condições de escolher. E uma coisa que vocês pedem sempre é liberdade. Liberdade significa ser responsável pelas escolhas. E quando escolhemos, nós escolhemos sempre algo em detrimento de algo. Ou seja, uma coisa, escolher entre bom e ruim é fácil.
o que é bom, o que é ruim, é fácil de escolher. Escolher entre bom e bom também é tranquilo. Escolher entre ruim e ruim não muda muito. Agora, quando nós falamos de certo e errado, aí a coisa, conforme diz os antigos, a porca torce o rabo. Porque nem sempre o certo é o mais fácil. Nem sempre o errado é o mais feio. Muitas vezes é exatamente o contrário. O errado é o mais fácil de se fazer. O certo é o mais trabalhoso, é o que dá mais tempo, é o que toma mais tempo. E o que aconteceu com esses homens é que eles escolheram uma vida para viver. E quando eles escolhem essa vida, eles jogam fora outras que eles poderiam viver. Vou dar um exemplo do que aconteceu ontem. Eu estava preparado para ir para o futebol, só que surgiu um imprevisto e eu escolhi resolver aquele imprevisto. Eu joguei fora a outra possibilidade de estar lá no campo jogando bola. Mas eu tinha uma prioridade. Vocês, adolescentes, hoje também têm essas possibilidades. Vocês podem escolher a vida que vocês querem viver. É claro que essa vida hoje ainda tem uma responsabilidade dos pais, né? Porque ainda são responsáveis por vocês. E enquanto vocês forem submetidos aos pais, vocês vão viver a vida de acordo com o que eles ditarem, que nós ditarmos, nós como pai. Mas daqui a pouco vocês vão ser dono do seu nariz, vão trabalhar, vão constituir família, e isso vai ser refletido nesse momento. Da vida que vocês escolherem agora, vai refletir lá na frente. Qual a vida que eu vou escolher para viver? E a vida que é falada aqui, que acaba sendo uma ordem, né? Hoje te tenho proposto a vida e o bem, ou seja, o bem está ligado à vida e o mal à morte. Agora, cabe a nós dissecar e entender o que é esse mal. Porque o mal aqui não está só ligado a coisas que aparentemente não são boas. Está ligado também a coisas que parecem ser boas, que no fundo nos afasta de Deus. Essa é a realidade. Então, tudo que nos afasta de Deus, nós precisamos observar e precisamos escolher a outra coisa, que é o que nos aproxima de Deus, certo? Então, assim, seriam minhas considerações finais. Gostaria de deixar isso bem claro para vocês, adolescentes, para todos que ouvem, né? Porque, conforme eu falei, a questão do tempo, de remir o tempo, não é uma coisa peculiar do adolescente, é uma coisa do ser humano. O ser humano precisa aprender a remir o tempo, precisa aprender Gostei muito daquela ordem dos amores. O que é prioridade para a nossa vida? Porque essa prioridade nós vamos dedicar mais tempo. A essa prioridade nós vamos dedicar tempo com prazer. Porque, conforme o Marlon disse, eu oro de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, uma coisa mecânica, uma coisa sem propósito, uma coisa sem, sabe, aquela coisa superficial. Não é isso. É uma comunhão, é um diálogo, é uma conversa. E muita gente hoje usa o tempo ocioso da viagem para orar. Está errado? Não, não está errado. Mas não pode ser o único tempo a se orar. Tem que ter um momento de comunhão onde você... Eu sinto falta, o presbítero Sandro que está aqui, o Fábio e outros, nós precisamos voltar a orar no monte, que é bacana. Um monte é só um lugar, mas nos leva a uma sensibilidade legal também. Mas falando de tempo, escolham o bem e a vida.
escolhamos o bem e a vida, porque isso daí é que Deus tem nos proposto e é o que nós podemos dar de valorizar o sacrifício feito por Cristo na cruz do Calvário. E, irmãos, assim, continuando assim, a ideia do nosso irmão Luciano, dando um grande conselho, eu fico vendo a nossa igreja, irmãos, nossa igreja é a igreja dá muita oportunidade a jovem. Eu vim de uma igreja onde nós não podíamos entrar de bermuda na igreja, chinelo de dedo, Então, a nossa igreja, ela é tipo assim, uma igreja cheia de oportunidade. A direção da nossa igreja não tem essas bobagens. Se tivesse dar um conselho assim a alguém, eu daria o seguinte: se você tem um tempo pela frente, você escolhe a melhor oportunidade nesse tempo que você tem. Como a nossa igreja, de ensino, eu fico muito vendo agora os jovens tocando. Irmãos, antigamente, criança, adolescente não tocava não, era só adulto, entendeu? E então, eu vejo assim a nossa igreja aqui, a oportunidade que ela dá, né? A direção da nossa igreja aqui tem o prazer de ver. Então, a igreja abre um espaço para que o jovem ocupe seu tempo em uma área que traz bem espiritualmente, né? Venha refletir amanhã os ensinos. Então, eu daria assim, uma palavra, né? Não só os jovens, mas todos, que procura ocupar o seu tempo nas melhores oportunidades que tem, porque depois pode ser tarde demais, né? Que Deus possa abençoar a nós todos. Eu fico grato pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém, gente. É isso que o Cristo falou. A nossa igreja, graças a Deus, uma das coisas que me cativaram, né? Já terminando aqui nas nossas considerações finais, que me cativou aqui na igreja há uns 4, 5 anos que eu estou aqui, mas eu acredito que nos primeiros cultos que eu vim aqui, era um tempo de chuva, e sabe a comunhão, isso é muito importante. E eu lembro que quando estava chovendo muito, e muitos irmãos não tinham chegado no culto à noite ainda devido à chuva, e daqui a pouco, de repente, aquele cheirinho de café foi tomando aqui a igreja, e daqui a pouco eu me vejo a irmã Magnólia subindo com uma bandejinha com café, e eu virei para minha esposa e falei: olha, amor, essa é a igreja que a gente está procurando para congregar e ficar. Porque isso, sabe o que isso demonstra? Comunhão. Isso demonstra comunhão. Aonde que, antes de iniciar um culto de domingo à noite, eu sentado, né, faltava alguns minutos para começar o culto, e de repente me vem a Magui com uma bandeja com um cafezinho, e eu falei: rapaz, olha só que negócio, isso é importante. Conquistado por um café. Conquistado por um café, isso é muito importante. Mas esse cheiro, isso tudo, o cheirinho do café, o abraçar dos irmãos, essa comunhão, entende? E é isso que desperta a gente, entende? É isso que, aí a gente consegue enxergar Cristo, entende? Consegue enxergar isso aí. E eu quero, né, nessas considerações finais, dar ênfase ao que o Max Souza, ele colocou, né, esse artigo aí, o link do artigo. Olha, gente, vai lá, procura na EBD passada, esse artigo aí do Max. Eu até escrevi aqui para não esquecer: 8 razões que a igreja anseia, né? Porque a igreja anseia pela liturgia antiga. 8 razões pela qual a igreja anseia pela liturgia antiga. E a gente com certeza está vendo isso. Antes de iniciar aqui, já terminando, eu falei aqui para o Fábio, que está no distrito, eu falei: cara, é tão legal que o Fábio está agregando tanta coisa, porque eu vejo como os adolescentes do distrito, antes deles iniciarem o ensaio, eles fazem uma oração, eles fazem uma devocional antes do ensaio. E isso aí é importante. Antes do ensaio, a oração, a devocional é importante. Isso é vida com Cristo, entende? Então, eu quero vou convidar aqui o Cristo, o presbítero, faz essa oração, né, finalizando, entregando. Eu quero agradecer ao pastor Eli, que abriu, né, nos deu essa oportunidade de estar com os adolescentes hoje. Eles falam bastante, vocês perceberam.
né? Eles falam muito mesmo. Os adolescentes que estão em casa, os prés, a Cláudia com a Vitória, né, que assistiu a nossa EBD, vocês que participaram junto com a gente, o Mauro que nos trouxe aqui esse cafezinho maravilhoso, entende? Agradecer a todos vocês e pedir a vocês para que retornem, né? Sempre retornem à EBD, façam parte de um GECEL, procurem um GECEL, procure a EBD, procure ver o que está acontecendo na igreja nessa volta, né? Nessa volta que nós estamos tendo aqui agora. Procure entrar, procure um GECEL, procure estar na EBD, num grupo de estudo. Isso é que vai nos fortalecer no nosso crescimento, nessa nossa caminhada. Amém, gente? Vou pedir ao presbítero Cristo que finalize esse EBD com essa oração. Amém? Oramos ao nosso Deus, querido e amado Deus, em nome de Jesus Cristo, oramos a Ti, ó Deus, para Te agradecer, ó Pai, aonde, ó Deus, com a Tua permissão, ó Deus, nos deu esse prazer, essa honra, ó Deus, de participar, ó Deus, desses momentos aqui importantes nas nossas vidas, ó Pai, seja na vida dos nossos adolescentes, nossos jovens, os nossos adultos, ó Pai, aonde, ó Deus, nós reunimos aqui, ó Deus, para adorar o Teu nome, ó Pai. Seja na vida que cada um pode engrandecer, ó Deus, as suas vidas espiritual, ó Pai, que venha a ser, ó Deus, pastores, professores de amanhã, ó Deus, nós cremos, ó Pai, que Tu tem, ó Deus, promessa sobre cada jovem, ó Pai, seja na vida dos nossos, cada familiares, ó Deus, que está, ó Deus, contribuindo com esse momento, nosso pastor, onde estiver, toma nas Tuas mãos, ó Deus, guarde e livra, ó Deus, traga em paz, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai. Eu oro por esse dia, ó Deus, onde iremos para a nossa casa descansar, ó Deus, para logo mais aqui, ó Deus, aonde estamos adorando a Ti, ó Pai. Fique conosco, nos abençoa e nos guarda de todo mal, em nome de Jesus Cristo eu oro e faço. Amém, Jesus. Até a noite, meus irmãos, com Deus.